O Tickle começa fazendo um elogio e pergunta como ela está. Mas ela fala que sente muito e diz que não fala inglês. Só que só tem um problema, o Tickle também sabe falar espanhol. Ele pergunta de onde ela é, mas ela diz que não o conhece. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Então ele diz que tudo bem. Ele fala que precisa pegar uma coisa no carro e destrava as portas do carro. Ele fala que levou o carro para lavar e que o carro está brilhando. E ele fala, ué, ela não tem namorado porque está se aproximando. E fala que nós vamos ver o que ela tem para dizer sobre isso. E ela já volta conversando com ele, falando inglês fluentemente. Mas em espanhol ela pergunta se o carro é dele. E ele diz, fala em inglês, por favor. E ela pergunta se esse carro é dele. E ele fala, então você gostou do meu carro? E diz que o carro é dele. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Tickle. E ela diz que o nome dela é Angela. Ele pergunta de onde ela é e fala que ela é muito bonita. E como ela agradece, mas não fala de onde ela é, mais uma vez ele pergunta. Mas ela prefere não dizer e fala que ela estava indo para uma festa com uma amiga dela. Ele fala que não curte muito esse tipo de festa e fala que só estava pegando algo para comer e que depois ia para casa assistir um filme. E ela diz que tudo bem. Ele fala que tentou conversar com ela porque ela é muito bonita. Ela fala que então ele é um bom garoto. Ele pergunta, um bom garoto e você é uma boa garota? Provavelmente porque ele disse que não ia pra festa e ia ficar em casa curtindo e vendo um filme. E ela diz que sim, que ela é uma boa garota. E ele fala que ele não acha que ela seja uma boa menina. E ela pergunta por que não. Ele fala que não tem certeza, mas não é o que está parecendo. Ele fala que ela está saindo para beber e saiu vestida para matar. E é claro que com isso ele está dizendo que a roupa dela está provocante. E ela fala, sério? Ele pergunta se ela está indo para o clube e ela diz que sim. Ele fala que tentou conversar com ela e que ela disse que ela tem um namorado e pergunta cadê o namorado dela. E ela diz que ele é um problema. Ele pergunta se é um problema e pergunta por quê. Ela pergunta o quê? E ele pergunta por que é um problema. Ela diz que na verdade ele está viajando. Ele fala, ele está viajando. E ela diz, viajando, sim. Ele pergunta se então ela está sozinha em Miami e ela diz que sim, que está sozinha. Ele pergunta então por que ela não quis dar o número para ele. Ela pergunta se ele quer o número dela. Ele fala que é claro e diz que ela é muito bonita. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela disse que não e fala que não conhecia. E pergunta se ela lembra. Ela fala que é verdade, mas que tudo isso aconteceu muito rápido. Ele fala que entendeu e diz que vai sair do carro. E ela pergunta o quê? Ele fala que vai sair. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta como ela está e ela diz que está tudo bem. Ela pergunta e ele fala que está ótimo, como ela pode ver. Ele diz que agora ela quer falar com ele e diz que isso é engraçado e fala que no começo ela não queria. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que não sabe e fala que ela quer mais uma chance. Ele fala que não gosta de dar segundas chances e fala que ela vai ter que dizer para ele o que aconteceu. E pergunta se ele disse algo errado. Ela fala que não e ele pergunta então por que ela disse não para ele. E em seguida pergunta se ele não está com uma boa aparência. E ela diz que está e fala que gostou dele. Ele pergunta então o que aconteceu, porque ela não quis conversar com ele e fala que ela agiu de uma maneira muito estranha. E ela diz porque ela estava em uma ligação com o namorado dela. Ele pergunta o que ligação com seu namorado? Ele pergunta o que a fez mudar de ideia e se foi a Lamborghini. E como ela diz que não, ele pergunta então por quê. Ele fala que está usando a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo e que é a mesma pessoa quando tentou falar com ela no começo. Ela diz que sim e fala que não sabe. E em seguida ela pergunta o que ele quer que ela diga. Ele fala que só está tentando identificar se eles estão na mesma página. E diz que tudo isso que aconteceu deixou ele um pouco confuso. Ela pergunta confuso com o quê?
Ele fala que ela não quis falar com ele no começo, e agora que ele está perto do carro dele, ela decidiu falar com ele. Ele fala que ela está bem na frente dele e que ainda não deu nenhuma explicação. Ela fala que, como ela disse, ela gostaria de uma segunda chance. Ela pergunta se ele acha que ela não merece e ele pergunta por que ele faria isso. E pergunta o que ela vai fazer por ele. Ela diz que ela vai com ele. E ele pergunta para onde. Ela fala que não sabe e diz que ele que tem que dizer. Mas ele fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se ela lembra disso. E pergunta o que aconteceu com o namorado dela. E ela diz que o namorado dela viaja muito. Ele fala que no começo ela não disse nada, que ele viajava muito. Ela fala que está dizendo agora e ele fala que ele acha que ela mentiu para ele no começo. E diz que ainda está mentindo e fala que ele não viu ninguém com ela no telefone. Ela fala que estava assim e ele fala que ela é muito bonita para ficar mentindo assim. E ela diz, sério? Ele fala que sim e pergunta de onde ela é. E ela diz que é do Peru. Ele pergunta de que parte e ela diz que de Lima. Ele pergunta se é a capital e ela pergunta se ele é dominicano. E ele pergunta se ele parece dominicano. Ela fala que parece um pouco, mas ele fala que não é e diz que ele é cubano. E ela fala sério e ele diz que sim. Ele pergunta se ela já esteve em Cuba e ela fala que não. Ele fala que também nunca esteve no Peru, mas que já comeu comida peruana. E diz que é muito bom. Ela diz que realmente a comida é muito boa e ele fala que as mulheres também são muito bonitas. Ela diz que como ele pode ver, ele fala, como eu posso ver? E ela diz que sim. Ele pede a mão dela e fala, é realmente muito bonita. Ele pergunta se ela é modelo e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo e ela diz que há 1 ano. Ele pergunta quantos namorados ela já teve e ela diz que apenas 2. Ele pergunta por que ele perderia tempo com ela, sendo que ela tem um namorado. Ela pergunta o que ele quer que ela diga e que ele disse que gostaria de poder conhecê-la. Ele fala que isso foi no começo, mas antes de saber de tudo isso. Ele fala que ela se interessou depois de ver o carro dele e de conhecer o estilo de vida dele. Ele pergunta se é por conta do estilo de vida que ele poderia proporcionar para ela e ela diz que provavelmente. Ele fala que prefere que ela admita do que ficar enrolando. E ela fala que, como disse para ele, ela gostaria de uma segunda chance. Ele pergunta por quê e pergunta se é por conta disso. E ela diz que sim e fala que gostou do carro dele, mas que também gostou dele. Ele fala, agora você gosta de mim, o que mais você gosta em mim? Ela fala que gostou de tudo, ele pede para ela falar sério que ele não está afim de jogos. E diz que ele não gosta de jogos. Ela pergunta o que ele quer que ela diga e pergunta, desculpa? Ele fala que só quer que ela admita que ela está interessada no que ele tem. Ela pergunta, interessada? E ele diz que sim e fala que ela está agindo completamente diferente do que no começo. E ele diz que sim e fala que ela está agindo completamente diferente do que no começo. E diz que ela voltou só depois de ver o carro dele e pergunta se não foi isso. Ele pergunta para onde ela estava indo, se ela estava indo para casa. E ela diz que não e fala que estava indo encontrar as amigas dela. Ele fala que ela estava indo encontrar as amigas dela e pergunta por que ela está ali. E ela diz porque ela quer conhecê-lo. E ele pergunta, então você quer me conhecer ou conhecer o meu dinheiro? E em seguida diz que para ser honesta. Ele fala que é isso que ele quer, que ela seja sincera. Ele pergunta se foi tão difícil. E ela diz que se ela também fosse feia, ele não estaria conversando com ela. E ele diz que realmente não falaria. Então ela diz que é a mesma coisa. Ele fala que tudo isso é muito louco e diz que ela não passou uma boa impressão. Ele fala que está pensando se deveria convidá-la para o carro dele ou não. E fala que não sabe se ele deveria. E ela fala que ele está agindo como se fosse uma princesa. E ele pergunta princesa e fala que ela tem uma piada. Ele pergunta princesa e diz que ela tem uma piada. E em seguida pergunta se ela é comediante. E ela diz que não. Ele fala que então tudo bem, se ela quiser entrar para eles conversarem, tudo bem. E ela diz que ok. Ele fala que eles podem dar uma volta e se ela quiser, depois ele vai levá-la até as amigas dela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que só vai limpar o carro e pede para ela esperar.
O Dior fala que gostou dessa garota e que gostou desse vestidinho dela. Ele pede com licença, fala que não viu uma aliança no dedo dela e fala que ele precisa colocar uma aliança no dedo dela. E ela fala que ainda não encontrou ninguém corajoso o suficiente para fazer isso. Ele pergunta ninguém e ela diz que não. Ele fala que gostaria de conhecê-la e ela pergunta qual o nome dele. E ele diz que o nome dele é Dior. Ela fala que o nome dela é Star e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se esse é o nome verdadeiro dela e ela faz a mesma pergunta e pergunta se o nome dele é Dior. E ele diz que sim e fala que gostou do nome dos dois. Ele pergunta se esse é o nome verdadeiro dela e ela diz que sim. E ela diz que ama as estrelas. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo de Los Angeles. Ele pergunta se ela acha melhor Los Angeles ou Miami e ela fala que definitivamente Miami. E ela fala que talvez por conta das praias. E ela diz que tem todo tipo de coisa para fazer e muitas coisas diferentes. Ele fala que não ouviu muitas coisas boas de Los Angeles e ela fala que ele vai gostar se estiver com ela. Ele pergunta se ela vai mostrar pra ele como é se divertir por ali. E ela diz que sim. E diz que com certeza. Ela fala que ia encontrar as amigas dela antes do jogo. Ele fala que ela está muito chique e que parecia que estava indo para um encontro. Ela fala que não estava indo para o encontro e sim encontrar as amigas dela. Ele fala que eles deveriam mudar os planos e deveriam ir para o encontro. E ela pergunta o que ele tem em mente. Ele fala que eles podem sair para comer e pergunta do que ela gosta. E ela diz que gosta de macarrão. E ele fala que é uma boa ideia e que eles podem fazer isso. Ela sugere um lugar para ele e ele fala que nunca ouviu, mas que eles podem ir. Então ele a convida para entrar e fala que o carro dele está ali. Ele pede para ela tomar cuidado para não tropeçar. Ele pergunta se ela já entrou em um carro como esse e se ela sabe que carro é esse. Ela fala que é um carro muito bonito e que nunca entrou em um carro como esse. E diz que nunca entrou em uma McLaren. Ele fala que deu pra ver que ela conhece e diz que realmente é uma McLaren. Ela fala que ela é pequena, então não vai ser difícil de entrar. Bom, e depois disso, o Dior a leva para sair.